pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Moreira, sou professora de ukulele, de piano, de musicalização infantil. E nesse vídeo eu trouxe para vocês 10 dicas que eu acredito que funcionam nas minhas aulas de ukulele com crianças. Então, se você está começando a dar aula desse instrumento para crianças de 5 até 8 anos, até 10 anos, este vídeo é para você. Então, primeiramente, eu queria falar que eu trabalho com ukulele, vai fazer 4 anos, e eu sempre tive muita dificuldade de encontrar dicas, encontrar material pedagógico, material didático para auxiliar nas minhas aulas de ukulele com crianças. Então, para quem não conhece, eu desenvolvi um método de iniciação ao ukulele, que é este aqui. É um e-book, na verdade, e eu imprimi porque eu gosto de ter ele físico. E eu uso este material com os meus alunos, né? Entre 5 até 10 anos de idade, dá pra gente trabalhar com ele. Então, eu também tenho curso deste método, para quem se interessar, é só comentar aqui embaixo, me chamar que eu explico certinho para vocês. Então, ao longo desse tempo, eu fui percebendo o que dava certo e o que não dava certo nas aulas de ukulele. Eu fui tentando sozinha, porque eu tinha muita dificuldade de encontrar algum método de ukulele para crianças. Então, eu fui percebendo sozinha, fui trabalhando. O que dava errado, eu fui descartando, né, com o tempo. E o que foi dando certo, eu fui trazendo cada vez mais para as minhas aulas. Assim, eu acho que cada professor tem seu jeito de começar a ensinar esse instrumento e tudo é válido. Não pode ser que alguma coisa que eu faço, outro professor não concorde, né? Então, assim, cada um tem as suas crenças sobre isso, né? Cada um acredita no que é melhor para o aluno, o que é melhor para sua aprendizagem. Então, como eu fui percebendo desta maneira, como eu vou falar para vocês, que foi dando certo, então eu faço desse jeito. Se você faz de outro jeito e funciona, também tá legal. Não existe um jeito certo, né? Um único jeito para ensinar esse instrumento. Então, tem gente que começa fazendo melodia, né? Tocar uma casinha de cada vez. Tem gente que começa já com acorde, tem gente que começa com cordas soltas. Então, eu vou falar para vocês do meu jeito, como que funciona, tá bom? Bom, primeira dica, pessoal, é vocês, assim, deixar ele explorar o instrumento. O professor conta a história dele, de onde ele veio, né? Que é um instrumento antigo já, que não veio do Brasil, veio lá de Portugal, que foi levado para o Havaí e lá se popularizou como ukulele, que significa a palavrinha, né? Pulga saltitante. Enfim, vocês podem conhecer melhor essa história para vocês contarem. E quando a gente fala que é a pulga saltitante, eles dão risada, né? Eles acham engraçado. Então, deixar a criança ouvir as cordas, uma de cada vez, né? E deixar explorar, tá bom? Aí vocês podem, nessa aula de exploração, vocês podem desenhar o ukulele. O que eu sempre faço, eu colo 2 folhas de sulfite uma na outra, então ela fica comprida, né? Aí a gente coloca o ukulele em cima, a criança contorna com o lápis e ela vai desenhando os detalhes. Então, através do visual e do registro que vai ser o desenho, a criança vai percebendo cada detalhe do ukulele, quantas casinhas tem, né? Quantas trastes, o que é a ponte, o que é o cavalete, quantas cordas tem, as tarraxas. Então a gente sempre pergunta para as crianças: olha, será que esse é igual ao violão? Quantas cordas tem o violão, será? Ah, então o ukulele tem 4, só é diferente, né? Vamos ouvir o som das cordas. Mas ainda não falo o nome das cordas, tá? Então é só uma questão de exploração ainda. Ouvir, sentir, desenhar. Bem, eu ensino a criança como segurar o instrumento. Então, se for na cadeira, que a gente ensina, às vezes eu trabalho sentado na cadeira, às vezes sentado no chão com perninha de índio. Pra mim, eu não vejo problema nenhum, tá? Eu acho legal a criança conhecer das duas formas. Porque nem sempre ela vai sentar em cadeira para tocar. Então, às vezes ela tá na casa com um amiguinho, é normal a criança sentar no chão, né? Então, na minha visão, né? Tem gente que é contra sentar no chão para tocar o instrumento. Mas eu não vejo esse problema sentar a perninha de índio, desde que a criança trabalhe sua postura também na cadeira. Então, se for na cadeira, sentar retinho na cadeira, desencostar atrás, as costas,
colocar um apoiador de pé no chão para ela ganhar estabilidade no instrumento, né? Ensino ela como que segura, que não é nem para cima, nem deixar o braço cair. E assim a gente vai trabalhando a postura. Se for sentado no chão, perninha de índio, a mesma coisa. Você vai apoiar um pouquinho na perna direita e a criança segura o braço com a mão esquerda. Não precisa nem levantar, nem deixar cair. Normal. É trabalhar as vivências das notas musicais e cifras. Então, no meu e-book, eu fiz até um jogo da memória, onde a criança relaciona já as notas musicais com a sua respectiva cifra. Mas antes a gente faz vivências, canta músicas que falam sobre notas musicais, faz o jogo com os sinos coloridos, que tem as notas musicais, né? Então a gente pode fazer joguinhos de esconder uma nota e a criança tem que fechar o olho. Abre o olho, qual a nota que tá faltando da escala? Aí a criança vai tocar os sinos, vai perceber qual nota que tá faltando. Então eu faço várias vivências. Faço uma no-solfa, que também é muito importante, que está relacionado com a metodologia Kodai. Do, ré, mi, fá, fá, fá. Do, ré, ré. Do, sol, fá, mi. Então é muito rápido, tô fazendo com a criança, logicamente que eu faço mais devagar. Mas antes eu faço a escala inteira, até o dó, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E vai descer também. Então, assim, antes da criança conhecer os nomes das cordas do ukulele, que são notas musicais, eu faço vivências, principalmente com aquelas crianças que nunca fizeram musicalização infantil. Então, a criança, por exemplo, tem 5 anos, nunca fez musicalização infantil, então eu vou fazer muitas vivências com notas musicais para auxiliar na percepção auditiva dela. Tanto 5, 6 anos aí, até com as crianças mais velhas, principalmente aquelas que não fizeram musicalização. Se elas já fizeram musicalização, elas já vão estar mais familiarizadas com as notas musicais, com esses sons, então pode facilitar no processo. Então eu fiz um joguinho da memória, depois da vivência a gente faz o joguinho da memória, que vai ser uma atividade de fixação de aprendizagem. Então a gente corta junto, né? A criança tem o dela no e-book, então ela vai cortar. A gente vai encapar, vai deixar bem durinho, bonitinho pra gente usar. E vamos fazer as brincadeiras. Então, o dó, a sua cifra é a letra C. O ré, a sua cifra é o D. Então, muitas vivências eu faço com as notas musicais antes de apresentar os nomes das notas. Porque é muito mais fácil você falar pra ela. Lá, mi, do, sol. É mais fácil você falar, né? O difícil é fazer a criança construir esse pensamento junto com você. Então, muitos professores não fazem vivência e já chega contando, olha, esse é o lá, esse. Vamos decorar então? Lá, mi, dó, sol. E eu sou contra decoreba. Eu acho que a gente tem que construir o pensamento com a criança. Então, a gente tem que caminhar para chegar até isso. Então, como que eu vou caminhar até chegar às cordas? Fazendo as vivências com as notas musicais. Então, seja com o corpo, com o mano-solfa, que são os gestos, né, das notas musicais com as mãos, do método Kodai, com os sinos, com o xilofone, né, brincar de percepção auditiva, esconder a nota, qual nota que tá faltando, enfim, várias vivências a gente pode fazer, tá bom? A criança já vai ter conhecido o instrumento, ela já vai saber segurá-lo, ela já vai saber as notas musicais. Agora sim a gente vai apresentar os nomes das cordas para ela aprender a afinar. Então, a gente pode cantar com elas. Você pode perguntar, né, para a criança, qual nome você acha que tem cada corda do ukulele? Tem criança que vai falar a sequência, né? Dó, ré, mi, fá. Mas eu falo, não é dó, ré, mi, fá, né? É diferente, as notas estão misturadas aí no ukulele. Eu vou cantar para você. Lá, mi, do, sol. Lá, mi, do, sol. Aí eu posso associar as cordas com os sinos. Você pega o sino lá, o mi, o dó e o sol. Então a criança toca o sino lá e a professora na corda lá. E vocês cantam lá. Agora a criança toca o sino mi e a professora a corda mi. Mi. Vamos cantar junto. Enfim, depois troca. A criança vai segurar o ukulele e ela vai trabalhar agora a habilidade motora fina, que é apenas segurar aqui, não pode segurar o braço fechando as mãos, então tem que ficar abertinho para o som sair. Às vezes ela vai fazer isso e ela mesma vai descobrir que se ela apertar aqui não vai sair som na mão direita. Então ela já vai abrir naturalmente, tá?
Daí a criança vai tocar uma corda de cada vez. Lá, lá, lá. Fica só no lá. Lá, lá. E o professor fica com o sino na mão balançando junto. Ou o professor fica com outro ukulele e os dois tocam junto ao mesmo tempo. Agora vamos para a segunda corda, Mi. Mi, mi, mi. Aí vocês podem até criar músicas que falam sobre essas notinhas aqui. Para facilitar, vocês podem até criar uma pequena frase musical para apresentar essas 4 notas. Também é legal, né? E depois disso, daí que a criança vai saber os nomes das notas, a gente vai ensiná-la a afinar o instrumento. Então você vai ensinar a criança a afinar. Aí você pode mostrar para ela, se a gente mexe na tarraxa, o som muda. Olha, então aqui a tarraxinha nós temos que girar até essa corda, primeira corda, chegar no som da nota Lá. Vamos ouvir como que é o som do Lá. Aí vocês tocam e cantam. Então a gente vai girar a tarraxinha e para isso nós vamos precisar do afinador. Então tem um ukulele que a criança compra, já vem afinador, ou vocês podem baixar o aplicativo no celular. Quem tem Android, eu indico o Cifra Club, que é o afinador Cifra Club. E quem tem o iOS, eu uso o Coach Tuner, que é muito bom. Depois, é vocês começarem a trabalhar músicas com cordas soltas, ainda. Então, principalmente se a criança tem 5 anos de idade. Às vezes, na maioria das vezes, elas ainda têm um pouquinho de dificuldade de coordenação motora. Então, os exercícios de cordas soltas vão facilitar para ela chegar até os acordes, né? A formação de acordes. Então, primeiro, corda solta. Eu fico aí meses aí trabalhando com cordas soltas. Depois eu vou apresentando os acordes de cada vez, que já vou mostrar para vocês, tá? Então, cordas soltas. O que seria isso? Nós temos aqui 4 notas musicais, que é o Lá, o Mi, o Dó e o Sol. Tem músicas, por exemplo, Marcha Soldado, que nós usamos apenas 2 acordes para tocar, que é o Dó e o Sol. Então, nós vamos usar aqui a corda Dó e a corda Sol. Marcha, soldado, cabeça de pá. Vamos mudar para o Sol. Quem não marchar direito vai preso no quartel. Então, assim, obviamente que antes de tocar, vou sempre fazer uma vivência. Vai ouvir o Marcha Soldado, vai marchar igual o soldado, vai tocar bandinha no Marcha Soldado, vai tocar com sinos. Um fica com o sino Dó e o professor fica com o sino Sol, depois destroca, depois a criança fica com os dois. Vocês podem brincar de maestro, né? O professor vai seguindo Dó. Então a criança vai trabalhar a percepção auditiva. E daí vocês podem fazer várias músicas com cordas soltas. Então, por exemplo, no meu e-book eu tenho a música do Rei Leão. Hoje à noite aqui na selva, quem dorme é o leão. Enfim, né? Tem o Peixe Vivo, tem várias canções que vocês podem ir descobrindo aí e fazer com as crianças. Depois que ela tiver com a habilidade motora boa, né, de tocar uma corda de cada vez, de perceber. Esqueci de falar, né? Iniciação de instrumento, eu parto sempre de músicas conhecidas pelas crianças. Então, são canções de filmes infantis e canções de domínio público, como Marcha Soldado, por exemplo. Ou Hakuna Matata, músicas de Rei Leão, dessas músicas do universo infantil, tá? Porque é muito mais fácil ensinar algo para a criança de algo que ela já conhece. Então, se ela já ouviu essas músicas, ela já conhece, vai ficar muito mais fácil na hora da execução, porque aquilo já vai estar na cabecinha dela, já vai estar no ouvido, já vai estar vivido dentro dela, então vai ficar mais fácil, tá bom? Bom, a próxima dica, ela conheceu as cordas, tudo bonitinho, fez essas canções de cordas soltas. Eu vou ensinar a batida marcha, que é a batida binária, porque é uma batida básica, que a maioria das músicas são tempo binário, tempo quaternário, né? Muitas músicas são nesse ritmo, nesse compasso. Então, eu ensino de uma maneira bem simples esse compasso, que vai ser usar 2 dedinhos. O polegar para descer em todas e o indicador para subir. Desce, sobe, desce, sobe. Então, essa é marcha. Mas antes, também, a gente faz bandinhas para ela sentir esse ritmo marcha. Então, vocês podem tocar uma canção marcando a pulsação, 1, 2, 1, 2. Qualquer música infantil, né, que vocês trabalham aí na educação musical, na musicalização infantil. Deixar bem vivenciado esse ritmo dentro dela para facilitar na hora dela tocar aqui.
Ou pode ser com palheta também. Tem criança que não gosta de passar o dedo e pede a palheta. Não tem problema, eu uso a palheta um tempo e daí eu tento mesclar dedinho com palheta. E tá tudo certo também, eles gostam e dá certo fazer essa mistura, tá bom? Mas antes eu gosto sempre de começar com o dedo. Deixa ela experimentar. Se ela começar a reclamar, a gente passa pra palhetinha, tá bom? A próxima dica é começar o acorde. Então eu começo pelo acorde de Dó maior, que é um dedinho só, tanto com o dedo 1 como o dedo 2. E a criança vai tocar. Mas, Gabi, não tem música que só tem um acorde de Dó, né? É difícil? Não tem, né? Então o que eu faço? Eu divido. Por exemplo, a música Borboletinha. Eu vou fazer a vivência da borboletinha, cantar bastante, fazer ritmos e tal. Depois vou passar pro ukulele. Então, faço vivência até com sinos, porque são duas notas da borboletinha, o Dó e o Fá. Então, a criança fica com o sino vermelho, que é o Dó, e a professora fica com o Fá. Então, vamos dividir. A criança começa no Dó. Borbolê. Mudou pro Fá, professora. Tinha, tanaco, Dó. Fazendo chocolate para... Professor, Fá. Trinha, potipo. Então, a gente faz essa mistura. Porque na hora de tocar o ukulele, a gente vai fazer exatamente isso. A criança vai ficar somente no Dó. E o professor que vai tocar o Fá. Borbolê. Aí o professor. Tinha, tanaco. E a criança vai ficar o tempo todo no Dó. Então, eu fico... Depende da criança, eu fico até meses só no Dó com ela. Agora, se a criança tem mais habilidade, ela tem mais interesse, né? Tem criança que pega muito rápido as coisas, né? Então, depois aí eu já acrescento outras notas com ela. Mas no começo, eu sempre fico no Dó. Então, a gente troca. Vamos tocar outra música agora? Limão, limoeiro. Tem Dó e Sol. Então, a criança vai ficar só no Dó e o professor que vai tocar o Sol. Na hora que ela estiver bem ágil para tocar esse ritmo marcha, segurando bem aqui no acorde Dó maior, eu vou apresentando para ela outro acorde. Então pode ser o Fá maior, que tem 2 dedos, ou pode até ser o Sol, porque tem mais músicas que tem Dó e Sol. Porque dentro da tonalidade de Dó maior, como é o acorde relativamente mais fácil, né, do campo harmônico de Dó maior, nós vamos usar mais 2 acordes, que é o Fá e o Sol. E entre o Fá e o Sol, o mais fácil é o Fá, né? Mas assim, eu começo depois pelo Sol, eu prefiro. Eu gosto de fazer um fácil e dificultar um. Depois eu faço um mais fácil e vou dificultando o outro. Né? Então assim, porque a criança vai desenvolvendo bem rápido essa coordenação motora. Não coloco fita colorida para fazer o Sol. Eu acho desnecessário. Eu já usei muito cor em meu trabalho, em teclado, mas hoje eu descobri que não é preciso. Né? Então assim, eu não coloco fita colorida. Se você se sentir à vontade, melhor, mais seguro de pôr fita colorida, tudo bem. Só que a criança, ela vai depender da cor. Ela não vai olhar pro Sol do jeito que a gente sabe, que é na primeira corda, segunda casa, terceira corda, segunda casa, né? Ela não vai olhar assim, ela só vai olhar pra cor. E se você depois tirar a cor, ela vai ficar perguntando: ah, não, tia, põe a fita de novo. Ah, não consigo fazer assim. Ela cria insegurança, porque ela criou apoio em algo visual. Então, como eu falei pra vocês, não gosto de decoreba. Eu gosto que a criança construa o pensamento, tá bom? E é isso, pessoal. A última dica que eu dou é fazer jogos. Jogo da memória, que nem eu falei, de cifra com o nome da nota. Jogo de bingo, dos acordes. Né? Então, assim, no meu e-book, eu coloquei no final dele o jogo da memória do diagrama com a cifra. Então, a criança vê o desenho do diagrama e procura o par, que é a cifra, né? Então, os jogos de fixação de aprendizagem, as atividades de fixação de aprendizagem. Por exemplo, escrever no diagrama a nota que eu tenho aqui está em branco, aí a criança vai preencher o acorde que está pedindo. Onde que escreve o Dó? E é complicado ainda para a criança, né? Relacionar isso na hora da escrita. Então, são atividades de fixação de aprendizagem que a gente vai trabalhando com o decorrer do curso. E é bem bacana, tá, pessoal? Eu gosto bastante dessas atividades. Para mim, deu muito certo trabalhar desse jeito. E depois eu vou apresentar o ritmo de valsa, vou começar a fazer dedilhadinho aqui, melodias, né? E depois vai passar para o módulo 2, que eu já tenho também o e-book módulo 2 para quem se interessar, que eu vou trabalhar ritmos de pop, reggae, vai ter tablatura e assim por diante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês usarem essas dicas, me marquem lá no meu Instagram, @musicalizandocomgabi.
Um beijo pra vocês, até a próxima!